Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química, e hoje eu trago mais uma revisão Enem, a revisão 17. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade. É um assunto bastante interessante, tem alguns aninhos que não cai, mas a possibilidade de cair é grande, tendo em vista que a gente tem falado muito de coisas radioativas, até por causa de Angra, que está tendo um problema com lixo radioativo. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai conseguir assistir, não vai perder nenhum conteúdo. Ao final do projeto, esse é um projeto bem longo, bem extenso, eu vou ter resolvido, em torno de 270 questões Enem. Então, se você tiver interesse, elas estão agrupadas por assunto, tá? E cada grupo de questões, dependendo do nível de dificuldade, eu resolvo de 3 a 5 questões em média, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa dessa questão, que foi a última questão de rádio que caiu, é de 2017, mas foi considerada uma questão difícil. Poxa, mas ela é difícil mesmo? Na verdade, vocês vão ver que não, que ela na verdade não é tão difícil assim. O grande problema é que as pessoas não sabem o que é datação de carbono 14. Como as pessoas não sabem o que é datação por carbono 14, as pessoas acabam não entendendo a questão, Então, ele fala que a técnica de carbono ela é usada para datação de fóssil, para a gente identificar a idade média do fóssil. Então, ele diz para que um ser vivo, tá? O ser estava vivo, ele tem um máximo de 15 emissões beta por grama por minuto. Isso é pessoa viva. Ela emite porque nós temos... isso é uma boa coisa para falar. Tem muita gente que acha que só porque é radioativo é perigoso. Você agora, estamos emitindo radiação e ninguém vai morrer de câncer por causa disso, tá? Então é importante você observar que a emissão radioativa, ela pode acontecer em vários níveis, com vários graus de periculosidade, ou às vezes sem nenhum grau de periculosidade. Eu não me considero perigosa, salvo algumas coisinhas, mas enfim, deixa pra lá. Então, olha só, para um ser em vida, o ser está vivo, ele está emitindo 15 emissões beta minuto grama, quer dizer, a cada grama e a cada minuto ele emite 15 betas. Bom, aí o cara lá morreu, o fóssil lá, e a gente sabe que a cada 5.730 anos, a massa de carbono 14 dele cai pela metade. Bom, a ideia é de que se ele vivo tinha, 100 gramas de carbono 14, passou os primeiros 5.730 anos, ele agora passa a ter só 50 gramas. Passa mais 5.730 anos, ele vai ter 25 gramas. E aí temos dois problemas. Primeiro problema, o cara precisa ter morrido para eu poder datar carbono 14. Já teve questão que falou sobre isso, se eu podia pegar uma árvore dando frutos para fazer datação de carbono 14. E a resposta era não, porque ser vivo não dá para datar, porque eu preciso de que ele tenha morrido, e não só isso, eu preciso que ele tenha morrido há muito tempo, porque precisam passar aí pelo menos 5.700 anos para que eu tenha algum valor decente para medir. Dá para fazer com um pouco menos desse tempo, mas quanto menos tempo aquele ser vivo tiver morrido, mais difícil vai ser a datação por carbono 14. Mas tem outras coisas que a gente pode datar também. Tem outros elementos químicos no nosso corpo que podem sofrer decaimento, a gente pode medir por outros elementos que acaba sendo mais rápido, tá? Bom, o fóssil que foi encontrado tinha 30 gramas, beleza, tá? Na unidade, só que aqui ele fala por 1 grama e aqui ele tá falando por 30 gramas. A gente vai ter que ajustar isso. E ele fala em 6.750 emissões de beta por hora. Ops, temos unidades diferentes. Eu vou ter que corrigir essa unidade. Aqui tá em minuto, aqui tá em hora. Eu vou ter que dar uma mexida nisso. E ele quer saber quantos anos o fóssil vai ter, tá certo? A resposta é 11.460, mas é claro que isso está no gabarito. A gente vai ver como é que eu chego nesse valor. Bom,
Primeira coisa, eu vou ajustar a massa. Então, ó, ele tem 15 emissões por grama por minuto, lembra? Bom, mas a minha amostra tem 30 gramas. Então, eu espero que ele vivo tenha 450 emissões nas 30 gramas. Então, só ajustei a massa de 1 grama para 30 gramas, que a minha amostra tinha 30 gramas. Depois, eu vou ajustar o tempo. Essas 450 emissões são em 1 minuto. Ele quer em 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Então, de novo, eu só fiz um ajuste de unidade. Eu não fiz mais nada até agora. Só ajustei unidade. Então, ele tem 27.000 emissões por grama por hora. Bom, usando aquela técnica da meia-vida, né? Passou a primeira meia-vida, a massa cai pela metade. Literalmente, eu dividi por 2. Passou a segunda meia-vida, a massa cai pela metade de novo. E eu chego no valor que ele diz para mim que aquele fóssil está emitindo. Aquele fóssil está emitindo 6.750 emissões. Naquela massa de 30 gramas, no período de 1 hora. Significa que eu passei 2 meias-vidas. Galera, meia-vida eu conto pelas setinhas, tá? Então, ó, daqui para cá, passou a primeira meia-vida, daqui para cá, a segunda meia-vida. E com isso, 5.730 é uma única meia-vida. Eu tenho 11.460 anos, beleza? Então, não era tão difícil assim, as contas estão tranquilas. É realmente só uma questão de entender o que a questão estava pedindo. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma situação de um peixe vivo, que tem um montão de carbono 14, passa a primeira meia-vida, esse carbono 14 por emissão beta, ele se transforma em nitrogênio 14. Lembrando que a emissão beta não muda a massa, ela mantém a mesma massa e só altera o número atômico uma unidade para cima. Então, na emissão beta, ele vai se transformar em nitrogênio 14. Ele sai de carbono 14 e vira nitrogênio 14, beleza? E aqui passou uma segunda meia-vida, tá? Ele, então, com valor ainda menor de carbono 14 e um valor maior de nitrogênio 14, tá? Essa é a lógica. Aqui, na forma de gráfico, é a mesma coisa, tá? Eu só mostrei de várias formas diferentes para vocês poderem ganhar um pouquinho mais de experiência. Então, tá aqui 100% da massa, quer dizer, quando estava emitindo tudo, porque ele estava vivo, eu tinha 27.000 emissões, né, por hora. Naquelas 30 gramas, passou a primeira meia-vida, 13.500, passou a segunda meia-vida, 6.750, que seria a resposta, ó, 2 meias-vidas. Fez, se passasse mais uma meia-vida, é só pegar esse valor e dividir por 2, tá bom? Agora vamos ver como é que o carbono 14 aparece, né? Como é que faz para o carbono 14 aparecer? Então, tudo começa com radiação solar. Lembra que quanto mais alto, quanto mais próximo do Sol, maior essa radiação. Aqui embaixo a gente tem, né, uma filtragem aí desses raios pela camada de ozônio, que filtra e tal, um pouco desses raios. Mas lá em cima esses raios estão livres, não tem filtro nenhum. E aí nas regiões mais altas da atmosfera, a gente tem nêutrons livres, tá? Isso é normal. Nêutron livre, próton livre, elétron livre. E aí pode acontecer de que o nitrogênio, que aliás é o gás mais abundante da atmosfera, né? Cerca de quase 80%, né, de todo o ar da natureza, 79 os quebrados, quase 80% de todo o ar atmosférico é nitrogênio. Então, o nitrogênio, o elemento nitrogênio, ele acaba capturando, ele é bombardeado por um nêutron e perde um próton nessa captura. Então, é como se, sabe, já viu bola de bilhar? Que uma bate, você bate numa bola, aquela bola bate e bate na outra, efeito dominó? Mais ou menos isso. O nêutron vai e se choca com o nitrogênio perde um próton. A massa não muda, porque a massa do nêutron e do próton, elas são iguaizinhas. Porém, eu tenho perda de um próton, e essa perda de um próton faz com que o nitrogênio 14 se transforme em carbono 14, ele muda o elemento químico, ele transmuta. E aí, esse carbono, na verdade, antes dele ser absorvido aqui, ele pode reagir com o oxigênio do ar, se transformando em CO2, né? E aí eu fico com CO2 radioativo. Esse CO2 é capturado pelas plantas. Gente, só para reforçar, o fato dele ser CO2 radioativo não quer dizer que ele vai causar nenhum mal, tá? Simplesmente que se eu
né, fizer uma medição, eu vou ver que tem alguma emissão de alguma radiação ali, mas que não causa nenhum dano à planta, nem a gente, nem nada, tá? Como eu falei, tem vários tipos de radiação. E aí essa planta faz fotossíntese, esse carbono 14 passa a viver, né, no corpo da planta, na constituição da planta, seja na forma de glicose, seja, enfim, tem mil formas desse cara, né, fazer parte da planta. E aí começa aquela coisa do ciclo alimentar. Então eu tenho um herbívoro que vai comer a planta, um carnívoro maior come um carnívoro, come o herbívoro, o carnívoro maior come o carnívoro menor, enfim. Esse carbono 14 vai se espalhando, né, por toda a cadeia alimentar, até que em algum momento alguém morre. Pode ser a planta que morreu, pode ser o herbívoro, o carnívoro, enfim. Todo mundo aqui um dia vai morrer. E aí, eventualmente, ele vai ser soterrado, ou enterrado propositalmente, ou soterrado por conta das condições ambientais, enfim. Ele vai lá e começa a sofrer decaimento, e ele volta a se transformar em nitrogênio 14. Ele volta a se transformar em nitrogênio 14. E aí, nessa transformação, nesse decaimento beta, ele começa então a se transformar. E eu aí consigo identificar, depois de muitos anos, quanto de carbono 14 ainda resta naquele organismo. Claro que isso muda um pouquinho se o cara é um réptil, se o cara é uma ave, se o cara é, enfim. Dependendo do tipo de animal ou vegetal, os teores de carbono 14 podem mudar. Mas a gente já tem isso mais ou menos tabelado, então a gente sabe, né, que se é uma ave, quanto que ele ainda tem de percentual de carbono 14. E a gente consegue identificar mais ou menos o tempo de vida dele. Bom, segunda questão. Esse aqui é bem legal, que tem umas coisas no Enem que às vezes você não precisa saber a resposta. Eu falo que às vezes procurar o diferentão ajuda a gente a resolver um monte de questão. Ele diz que o ambiente marinho pode ser contaminado por rejeito radioativo. A gente tem um monte de teste nuclear acontecendo aí pelo mundo. E esse material radioativo ele pode se acumular. Então, esse decaimento radioativo, né, essas emissões radioativas, pode gerar o estrôncio 90. Aí ele explica que o estrôncio 90 é parecido com o cálcio. Parecido por quê? Porque eles são da mesma família, né? O raio deles não é tão diferente, o estrôncio é maior que o cálcio, mas tem a mesma carga, então pode acontecer alguma confusão e aí ele substitui o cálcio. O problema é que ele não tem as mesmas características do cálcio, ele não faz as mesmas coisas que o cálcio faz, portanto, ele acaba gerando aí uns problemas, né, naquele ser vivo. E aí, esses problemas que a gente vai gerar, né, pode ser uma descalcificação, no caso de um osso, pode ser um problema dentário, né? Tem 1 milhão de problemas possíveis. Enfim, isso aí eu já tinha falado. E aí, uma pesquisa analisou amostras coletadas. E aí, droga, mas vou falar assim mesmo. E aí ele vai ver qual dessas amostras vai ter radioatividade menor, lembrando que ele falou que vai trocar estrôncio por cálcio. Cálcio não é radioativo, estrôncio é. Repara uma coisa, ó, concha de molusco é duro, tentáculo de polvo é molenga, sedimento de Recife é duro, coluna vertebral é duro, endoesqueleto é duro. Aquilo que eu falei, todos eles aí são carbonatos, né? E carbonatos de cálcio. O único que é molenga, o único que não tem essa estrutura rígida, essa estrutura dura, é o tentáculo de polvo, que não tem carbonato de cálcio na sua constituição, é mole, e aí fica valendo a dica do diferentão. Às vezes você não sabe a resposta, mas você olha, todas as opções têm uma característica em comum, só uma não tem. Opa, fica a dica. Aqui tá uma indicação mais ou menos do que acontece, tá, galera? Vocês vão ver que tem uma outra questão que eu vou fazer, que também fala mais ou menos disso. Tá vendo aqui? Essa região aqui, nada absorveu energia, tá vendo? Nada conseguiu, né, absorver energia. Então, a chapa, a lâmina, fica preta. Ela é uma chapa que ela tem uma substância química, quando a radiação bate nessa chapa, ela reage e fica escura. E aí, tudo isso aqui, ó, não tem nada que conseguiu absorver a energia e a chapa ficou totalmente escura. Essa região aqui, mais clarinha um pouco, mas não totalmente clara, tá vendo?
é uma região de musculatura. O músculo, ele é mais denso, então ele absorve parte da radiação e não deixa toda a radiação passar. E aí você vê que ele fica um pouco mais claro. E aqui, ó, a região dos ossos é uma região muito, muito densa. Então, essa energia do raio-x não atravessa tão bem. Você vê que onde tem buraquinho, ó, que nas juntas, ele consegue atravessar, mas onde tem osso, ele não atravessa tão bem. E aí ele consegue fazer essa reflexão dessa luminosidade. E essa reflexão é o que a gente está vendo, tá? Então, essa parte escura é uma parte de absorção, essa parte aqui, quer dizer, o papel absorveu, né? Não houve absorção por parte da gente. O papel que absorveu, a placa de raio-x absorveu, e aqui é uma região em que nós absorvemos e a placa não conseguiu absorver. Então, essa região aqui é uma região onde não houve, é basicamente uma reflexão ou uma não absorção dessa energia, tá bom? Bom, outra questão, pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, tiveram cerca de 28 mil anos, confirmados pela técnica do carbono 14. Gente, acabei de explicar a técnica do carbono 14. Vocês já entenderam, ele está vivo, ele emite uma quantidade de energia. À medida que ele morre e o tempo passa, a cada 1730 anos, aquela quantidade de carbono 14 cai à metade. Então, a técnica de datação só é possível porque há uma proporção conhecida de carbono 14 e carbono 12. Só para lembrar, gente, o carbono 14 vira nitrogênio, mas o nosso corpo tem um percentual de carbono 14 que foi absorvido por ingestão, no nosso caso, né, ou nas plantas por conta de fotossíntese, em que ela captou do ambiente aquele carbono 14. Mas o carbono 12, ele está aí em proporções quase sempre iguais, assim, fica muito próximo. Então, a gente conhece, né, essa técnica do carbono 14, porque a técnica da datação, ela depende de uma proporção conhecida, tá? Eu sei no réptil quantos % de carbono 14 tem no corpo, o que não é 14, pode ser 13 ou 12. O 13 é mais difícil de você conseguir, quase nunca tem carbono 13, mas existe carbono 12, 13 e 14. Então, a gente data o 14 porque a gente conhece a proporção, ignorando o carbono 13, a gente conhece a proporção no réptil, na ave, na planta, tá? Que eu tenho entre carbono 14 e 12. Não é o mesmo valor para cada ser vivo, mas o grupo, né, dos répteis, das aves, é mais ou menos o mesmo percentual para cada grupo. Aí a gente consegue dar uma identificada, tá bom? Outra questão, essa é um pouquinho diferente, não fala de carbono 14, ele fala que a energia nuclear é uma alternativa a combustível fóssil que não pode ser gerenciada de forma correta por causar graves impactos ambientais. Só um detalhe, energia nuclear é considerada energia limpa, tá? Aí você vai dizer, Fernanda, você tá louca, né? Se der um acidente, morre um monte de gente, contamina um monte de lugar. Sim, mas ela é limpa porque ela não gera gases tóxicos, ela não gera efeito de chuva ácida, nem efeito estufa, ela não gera nada disso. Então, sim, ela é considerada energia limpa. É óbvio que ela pode causar um monte de problemas ambientais, tá? Ninguém está falando que ela não causa danos ambientais. Principalmente se houver um desastre ecológico, alguma coisa assim, em função de vazamento radioativo, tá? Então, a gente, nessa geração de energia, tem o que a gente chama de fissão do urânio. O que é uma fissão? É uma quebra, tá? O urânio, ele pode decair sozinho, ele tem um decaimento natural. É importante também observar que tem dois tipos de urânio, 235 e 238, tá? O 235, ele é muito danoso à nossa sobrevivência, ele é que emite uma grande quantidade de energia. O 238 não é não. 238 tem alguns milhões de anos de meia-vida, então ficar perto de urânio 238 não vai te causar nenhum dano físico importante. Porém, na natureza, não existe um sem o outro. O percentual da natureza é bem pequenininho, o percentual bem baixinho, tá? E à medida que a gente precisa utilizar esse urânio para produção de energia, a gente faz o enriquecimento do urânio, que nada mais é do que aumentar a concentração desse urânio 235 no meio do urânio 238. Não é uma técnica simples, o Brasil já domina, mas assim,
é bem complicado, né? Pode gerar aí certos danos para quem está manipulando esse urânio. Então tem que ser feito com bastante cuidado. Se ele fizer, né, um enriquecimento ainda maior, em torno de 7 a 11%, eu já começo a ter potencial para bomba nuclear, tá bom, galera? Então, assim, até 7%, 3%, 4%, a gente tem potencial de usina nuclear. Acima de 7, 11%, ele já pode ter potencial aí para bomba nuclear. Então, tem muito país aí que está sendo vigiado de perto por conta de já estar começando a dominar essa técnica ou de já dominar essa técnica. A gente domina tranquilamente até a produção de urânio para as usinas nucleares de Angra 1, Angra 2, beleza? Desculpa, galera. Então, aqui eu tenho urânio 235. Ele é bombardeado por um nêutron. O que é bombardear? Você chocar o 235 com um nêutron, tá? Então, ele é bombardeado com um nêutron e se transforma em estrôncio, xenônio. Desculpa. Outras transformações, elas podem acontecer também, tá? Tem algumas transformações, algumas reações que vão falar em criptônio e bário. Cara, depende muito das condições que se faça, né? Depende, essas reações podem mudar um pouco. E ele libera 2 nêutrons e energia. Repara um outro detalhe importante. Eu bombardeio ele com o urânio com um nêutron, e ele vai liberar 2 nêutrons. E esses 2 nêutrons fazem o quê, Fê? Esses 2 nêutrons saem numa alta velocidade e vão bombardear outros 2 átomos de urânio, que vão fazer essa mesma reação e vão liberar ao todo 4 nêutrons. E o que esses 4 nêutrons vão fazer? Vão bombardear outros 4 átomos de urânio. E aí já deu para ver que isso vai crescer em progressão geométrica, né? A gente chama isso de reação em cadeia, tá? Então, eu bombardeei com nêutron, ele agora tem, né, liberando 2 nêutrons, esses 2 nêutrons vão bombardear outros 2 urânios, que vão liberar 4 nêutrons, que vão bombardear outros 4 átomos de urânio, que vão liberar 8 nêutrons, enfim. A tendência disso é só crescer e essa energia aqui vai ficando cada vez maior, tá bom, galera? Bom, um grande risco desse problema aí, dessa geração de energia, é o lixo atômico, que de tempos em tempos, as varetinhas lá de urânio, elas precisam ser trocadas porque elas não estão gerando mais a energia esperada por elas. E aí, o que você faz? Troca e bota outra pastilha. Tá, mas aí eu posso jogar no lixo? Não, né? E é justamente ele está discutindo aqui, né? Quanto que esse lixo é prejudicial. Ele não está mais economicamente sendo interessante para gerar energia na usina, mas ele ainda é bastante perigoso. Então, obviamente, né, ele vai emitir radiação o suficiente para gerar problemas nos seres vivos, tá? Favorecer proliferação de micro-organismos? Não, ele mata micro-organismo, né? A probabilidade de micro-organismo sobreviver ali perto é ruim. Reduz nêutron livre? Esquece, não faz o menor sentido. Libera gases, eu acabei de falar, a energia nuclear é uma energia limpa. Aliás, esse é um distrator. Quem vem assistindo as aulas, de vez em quando eu falo dos distratores, né? São aquelas questões, naquelas opções que parecem a resposta certa, mas não são. Então, muita gente acha que energia nuclear é perigosa porque pode emitir gás. Ele não emite gás, tá? Ele não causa nenhum dano ao meio ambiente nesse sentido, a não ser que haja um problema nuclear, né? Um reator que rompeu, alguma coisa assim, né? Uma usina que passou por alguma explosão, enfim, algum vazamento nuclear, aí sim o dano é bem grave, ou lixo nuclear, que também é bastante complicado. E aqui de novo, acentua o efeito estufa. Não, ele não acentua o efeito estufa. Todo o calor que é gerado dentro da usina fica dentro da usina, tá? Ele é resfriado. Agora, ele pode gerar um outro problema. Aquele reator precisa ser resfriado. E eu uso água do ambiente para isso. Você vê que toda usina nuclear, ela está próxima a um corpo aquático. Lago, rio, mar, né? E aí sim, isso é um dano realmente real. Se a água que é usada do lago, do mar, do rio, entra na usina e não, ela esfria o reator e não é resfriada de forma adequada,
aí ela pode gerar grandes danos ao meio ambiente. Se ela voltar para o rio, para o lago, para o mar aquecida, sim, você pode ter danos assim importantes ao meio ambiente. Você vai ter uma perda da oxigenação desse rio, perda da oxigenação do mar. Você vai ter perda de CO2, então plantas aquáticas vão deixar de fazer fotossíntese. Enfim, os danos podem ser importantes. Bom, aqui como eu expliquei para vocês, ó, a reação em cadeia, tá? O urânio se quebra, né? Ele é bombardeado e aí ele é liberado, ó. Aqui como eu te falei, ó, outra reação, tá vendo? Ó, bário e criptônio. São várias reações possíveis para essa quebra, tá? Aquela que ele mostrou é um tipo de quebra do urânio, aqui é um outro tipo de quebra. Nenhuma das duas está errada, as duas existem, tá? Ele indicou uma que eu estou indicando outra, que também pode acabar caindo. E aí, ó, ele quebrou. Agora, nas duas tem uma coisa em comum. Ele gera gás nobre. Gás nobre é estável, por isso que a liberação de energia é alta. O urânio é instável e esses elementos são bastante estáveis, né? Criptônio, xenônio, são bastante estáveis. E isso faz com que o nível energético caia muito e faz, então, que ele libere essa energia. Tá aqui, ó, liberação de energia. Essa energia a gente pode chamar de raios gama, né? Então, tá aqui, ó, os raios gama, que nada mais é do que a liberação de energia, tá bom? E aqui, ó, os neutronzinhos que antes... Aqui é outra reação, tá? Então, antes eu bombardeei aqui com um nêutron e aqui eu tô com 3 nêutrons saindo. Também, a outra eram 2 nêutrons saindo, né? Era um entrando e 2 saindo. Gente, são reações diferentes, mas ambas acontecem, tá? E aí, esses 3 vão bombardear o urânio e ele volta para cá, fazendo cada um deles essa mesma reação, beleza? Questão 5. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se o leque da reação em cadeia. Gente, eu acabei de explicar a reação em cadeia, né? Então, a bomba atômica de urânio, ela é... Primeiro, eu tenho que identificar se é fusão ou fissão, tá? A gente acabou de ver, a bomba de urânio é de fissão. A de hidrogênio que é bomba de fusão, tá? A bomba de fusão, ela é muito mais energética, muito mais perigosa. A bomba de fusão, ela demanda um explosivo normal, tipo um C4, um TNT, enfim. Eu uso um explosivo básico para acionar uma bomba de urânio, que seria essa aqui, né? E essa bomba de urânio, ela é utilizada para ativar a bomba de fusão, tá? No caso da bomba de fusão, a energia dela é muito mais perigosa, ela é muito mais potente. Então, normalmente a gente usa um C4 para ativar o de urânio, que já seria essa, e a de urânio para ativar, olha só que loucura, a de fusão, bem perigosa, né? Então, a gente já sabe que fusão tá fora de questão, né? Ela ocorre com grande liberação de calor que dá continuidade à reação? Aí é o que eu falei, olha os distratores. Sim, ela ocorre com grande liberação de calor, isso é verdade. Mas é isso que faz a reação continuar? Não. Fissão ocorre com liberação de energia, sim. Vai desintegrando o isótopo, enriquecendo mais. 238 se transforma em 235? Não. Na fissão, não é essa que acontece. A fissão ocorre liberação de nêutrons, sempre maior que o número de nêutrons que a gente usou para bombardear, e eles farão bombardeio de outros núcleos. Beleza, galera? Bom, tá aqui como eu falei com vocês, ó. Primeiro, um sistema de detonação, foi o que eu falei da bomba de fusão, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Normalmente, a gente tem uma bomba comum para detonar a bomba de urânio, isso aqui já é um estrago grande, e a bomba de urânio fazendo com que haja a fusão. Então, se a gente fosse pensar só na fissão, seria só esse pedacinho aqui da bomba, uma bomba comum ativando o sistema de urânio, o sistema de urânio entrando em fissão. Ela pararia aqui. Essa bomba que está aí no exercício pararia aqui. Mas vamos pensar numa outra questão, vai que ele fala da bomba de fusão, você já sabe. A bomba de fissão, então, detona a fusão de deutério e trítio, transformando ele em hélio, fazendo a fusão dos 2 hidrogênios, tá bom, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula de radioatividade, vai ter mais uma, tá? E eu espero vê-los em breve. Se puder, compartilha, né, com os colegas, com os amigos, curte. Deixa o seu recado, se tiver alguma dúvida, eu respondo no comentário, tá bom?
Beijo, galera. Fui!